como era o mundo antes do dilúvio: um paraíso perdido ou um lugar profundamente corrompido? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da história bíblica, e hoje vamos explorar as respostas. Neste vídeo, mergulharemos nas descrições de Gênesis e nas descobertas científicas que tentam reconstruir o mundo antediluviano. Vamos examinar as condições ambientais, os gigantes conhecidos como Nefilins e o impacto do pecado na humanidade. Ao longo desta jornada, você entenderá não apenas como esse mundo antigo era, mas também como ele reflete a relação de Deus com a humanidade. Prepare-se para descobrir lições poderosas e eternas que podem transformar sua maneira de ver o passado e viver o presente. Fique até o final para descobrir como essas verdades podem impactar sua vida espiritual e trazer uma nova perspectiva à sua fé. O relato bíblico sobre o período antediluviano está registrado principalmente no livro de Gênesis, capítulos 5 e 6. Esses textos nos oferecem uma visão fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante de como era o mundo antes do grande dilúvio. A narrativa começa descrevendo um período de prosperidade, marcado pela longa longevidade dos primeiros patriarcas. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos, e Matusalém, o mais longevo, alcançou 969 anos. Esse tempo extenso de vida pode ter proporcionado o avanço do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades culturais e tecnológicas, como a metalurgia e a música, mencionadas em Gênesis 4, 21, 22. Porém, o cenário mudou drasticamente. Gênesis 6 relata que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, resultando no surgimento dos Nefilins, descritos como gigantes de grande força e influência. Esses seres e suas ações contribuíram para a corrupção moral e espiritual da humanidade. A terra tornou-se cheia de violência, com a maldade dominando os corações dos homens. O texto destaca a tristeza de Deus diante desse quadro. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra. Gênesis 6:6. Isso não significa que Deus mudou sua natureza, mas demonstra sua profunda dor em ver a criação desviada do propósito original. Outras passagens bíblicas corroboram e expandem essa narrativa. Judas 1, 6, 7 fala sobre anjos que abandonaram suas posições e enfrentaram julgamento eterno. Em 2 Pedro 2 e 5, Noé é descrito como pregador da justiça, o único junto com sua família a permanecer fiel em um mundo corrupto. Esse contexto bíblico prepara o cenário para o dilúvio, não apenas como um ato de julgamento, mas também como uma oportunidade de recomeço para a humanidade. Agora, tendo compreendido as descrições bíblicas do mundo antediluviano, avançaremos para explorar as condições ambientais e as evidências científicas que apontam para a existência desse mundo. O mundo antediluviano, como descrito em Gênesis, levanta uma série de perguntas intrigantes. Como era o ambiente naquela época? Existiria uma explicação científica para a longevidade dos patriarcas e os eventos catastróficos do dilúvio? Vamos explorar essas questões à luz de teorias científicas e evidências geológicas. Uma das teorias mais discutidas sobre o período antediluviano é a ideia de uma camada de vapor que cercava a Terra, frequentemente chamada de dossel de vapor. Essa camada teria criado um clima estável, sem grandes variações de temperatura, protegendo o planeta da radiação solar direta. Um ambiente assim poderia explicar a longevidade mencionada na Bíblia e uma biodiversidade exuberante, com espécies maiores e mais robustas. Além disso, fósseis encontrados ao redor do mundo sugerem a existência de uma flora e fauna impressionantes. Árvores gigantes, animais de grande porte e registros de extinções abruptas apontam para um ambiente diferente do que conhecemos hoje. Por exemplo, fósseis de samambaias gigantes em regiões hoje desérticas indicam que essas áreas já foram ricas em vegetação. Outra evidência intrigante são os sedimentos geológicos que sugerem um evento catastrófico global. Camadas de rocha sedimentar encontradas em várias partes do mundo mostram sinais de depósitos rápidos, consistentes com o impacto de uma grande inundação. Muitos cientistas concordam que essas formações
podem ter sido causadas por eventos aquáticos massivos, mesmo que nem todos aceitem o dilúvio bíblico como explicação. O relato do dilúvio também é ecoado em diversas culturas antigas. Civilizações como os sumérios, babilônios e até mesmo tribos indígenas possuem narrativas de uma grande inundação que destruiu a humanidade, com paralelos impressionantes ao relato bíblico. Essa convergência sugere que o dilúvio não foi apenas um mito, mas um evento enraizado na memória coletiva da humanidade. A biodiversidade antes do dilúvio também é um ponto de destaque. A Bíblia sugere que a vida na Terra era incrivelmente abundante, tanto em quantidade quanto em variedade. Esse cenário é compatível com as descrições fósseis de megafauna e megaflora, que indicam um ecossistema capaz de sustentar formas de vida gigantescas. Por fim, a ciência e a Bíblia convergem em um ponto fundamental. Algo catastrófico transformou o planeta e sua população. Seja através de uma explicação científica ou espiritual, as evidências apontam para um mundo muito diferente do que conhecemos hoje. Agora que exploramos as condições ambientais e geológicas, seguiremos para um aspecto ainda mais fascinante: a interação entre os humanos, os nefilins e o conhecimento que se perdeu no mundo antediluviano. Uma das partes mais intrigantes do relato bíblico sobre o período antediluviano é a menção aos nefilins, os gigantes descritos em Gênesis 6:4 como fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem eram esses seres e como influenciaram o mundo antes do dilúvio? Os nefilins não eram apenas fisicamente impressionantes, mas também exerceram uma influência significativa sobre a sociedade. O livro de Enoque, uma obra antiga que expande o relato de Gênesis, descreve os anjos caídos conhecidos como vigilantes, que trouxeram conhecimentos proibidos à humanidade. Esses anjos ensinaram aos homens habilidades como a metalurgia, o uso de armas, a astrologia e até práticas de magia. Enquanto essas inovações poderiam ser vistas como avanços tecnológicos, elas foram acompanhadas de corrupção moral e espiritual. A humanidade começou a usar esse conhecimento para fins egoístas e destrutivos, levando a uma sociedade marcada pela violência, opressão e desrespeito aos valores divinos. Os nefilins, sendo gigantes de grande força e estatura, também contribuíram para a decadência. Descritos como guerreiros poderosos, eles dominavam as populações menores e se tornaram símbolos de destruição e injustiça. Sua presença na Terra amplificou a corrupção já existente, levando Deus a declarar que a maldade do homem era grande na Terra. Gênesis 6:5. A interação entre os humanos e os nefilins representa uma luta entre o bem e o mal, onde o conhecimento que deveria ser usado para glorificar a Deus foi desviado para propósitos egoístas. Esse uso irresponsável de recursos e poder nos faz refletir sobre os desafios atuais. Em nosso mundo moderno, o avanço tecnológico muitas vezes vem acompanhado de dilemas éticos semelhantes, como o uso da inteligência artificial ou da manipulação genética. Além disso, a presença dos nefilins é um lembrete de como a humanidade é vulnerável à influência de forças espirituais negativas. Assim como os vigilantes trouxeram destruição ao se rebelarem contra Deus, também enfrentamos tentações que podem nos desviar do caminho divino. Apesar da corrupção generalizada, havia uma luz em meio à escuridão: Noé e sua família. Eles permaneciam fiéis a Deus, mesmo em um ambiente hostil e corrupto. Essa fidelidade não apenas os preservou, mas também garantiu um recomeço para a humanidade após o dilúvio. Essa interação entre humanos, nefilins e conhecimento perdido nos desafia a refletir sobre o uso do poder e da sabedoria em nossas vidas. Podemos aprender com os erros do passado para viver de forma que honre a Deus e promova a justiça e a bondade em nosso mundo. Agora que entendemos como os nefilins e os anjos caídos influenciaram o mundo antediluviano, vamos explorar as lições espirituais que essa história traz para os nossos dias. O relato do mundo antediluviano não é apenas uma história de um passado distante. Ele carrega lições espirituais profundas que permanecem relevantes para nós hoje.
À medida que olhamos para o julgamento divino e a corrupção daquela época, somos desafiados a refletir sobre nossa própria sociedade e escolhas pessoais. Uma das lições mais poderosas é a justiça de Deus. O dilúvio foi um ato de julgamento, uma resposta à corrupção e à violência que tomaram conta da terra. No entanto, esse julgamento não foi precipitado. Deus demonstrou paciência, permitindo que Noé pregasse a justiça e alertasse a humanidade por muitos anos, enquanto construía a arca, 2 Pedro 2:5. Isso nos lembra que, embora Deus seja justo, Ele também é misericordioso, sempre oferecendo uma oportunidade para o arrependimento. A história de Noé também nos ensina sobre a importância da fidelidade e da obediência. Em meio a uma geração corrupta, ele escolheu permanecer íntegro, andando com Deus. Sua vida é um exemplo de como podemos viver de maneira reta, mesmo quando enfrentamos um ambiente hostil e cheio de tentações. Essa lição é especialmente relevante em um mundo onde os valores morais muitas vezes são desafiados. Outra reflexão importante é sobre o uso do conhecimento e do poder. No mundo antediluviano, os dons e habilidades dados por Deus foram distorcidos e usados para fins destrutivos. Hoje, enfrentamos desafios semelhantes com os avanços tecnológicos e científicos. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos usando esses recursos para glorificar a Deus ou para satisfazer desejos egoístas? Por fim, o dilúvio nos aponta para a graça de Deus e seu plano de redenção. Assim como a arca foi um instrumento de salvação para Noé e sua família, Jesus Cristo é o caminho que Deus nos oferece para escapar do julgamento final. Essa conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento reforça a mensagem de que Deus está sempre trabalhando para restaurar a humanidade e trazer esperança. Enquanto refletimos sobre o mundo antediluviano, somos chamados a viver em santidade e a compartilhar a mensagem de salvação com os outros. É um convite para sermos luz em um mundo que ainda enfrenta desafios semelhantes àqueles do passado. Chegamos ao fim desta jornada pelo mundo antediluviano, mas as lições que aprendemos continuam ecoando em nossos dias. Desde as descrições bíblicas sobre os nefilins e a corrupção da humanidade, até as evidências científicas que apontam para um evento catastrófico global, vemos como o passado ainda fala poderosamente ao nosso presente. Revisitamos como o ambiente antediluviano, com sua biodiversidade exuberante e longevidade humana, foi palco de uma sociedade que se desviou do propósito de Deus. Exploramos também a influência dos anjos caídos, o uso irresponsável do conhecimento e as consequências de viver em rebelião contra o Criador. O dilúvio não foi apenas uma história de destruição, mas também de renovação e esperança. Ele nos lembra da paciência e misericórdia de Deus, que sempre oferece uma chance para o arrependimento. Assim como Noé, somos chamados a viver com fidelidade em um mundo repleto de desafios morais e espirituais. Agora queremos ouvir você. Qual parte da história antediluviana mais chamou sua atenção? O que você acha que podemos aprender com esses eventos do passado? Compartilhe suas reflexões nos comentários e participe dessa conversa tão importante. Se este vídeo te trouxe novas perspectivas ou fortaleceu sua fé, não se esqueça de curtir e compartilhar. Ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também buscam entender as verdades bíblicas e aplicá-las em suas vidas. E claro, inscreva-se no canal para não perder outros conteúdos como este. Juntos podemos continuar explorando os mistérios das Escrituras e crescendo em nosso entendimento sobre a Palavra de Deus. Lembre-se, o Deus que julgou e renovou o mundo no tempo de Noé é o mesmo que oferece redenção e esperança hoje. Que possamos viver de forma que honre a Ele e inspire aqueles ao nosso redor.